Tem uma planta que sobrevive dentro de casa, mesmo quando todo mundo esquece dela, durante semanas inteiras, sem água, sem sol, sem cuidado nenhum. E ainda assim ela continua ali, verde, teimosa, como se estivesse guardando um segredo que ninguém quis contar até hoje. Eu vi isso acontecer bem pertinho de mim. Na casa de uma vizinha que viajou quase um mês inteiro e voltou achando que ia encontrar um vaso seco, cheio de folha murcha caída no chão. E o que ela encontrou foi essa planta mais bonita e mais forte do que quando ela tinha saído de casa. Isso não é milagre, minha filha. Isso é sabedoria da natureza que a gente foi deixando de escutar com o passar dos anos. E hoje eu vou te contar tudo que ninguém te conta sobre essa planta, os segredos que minha avó Conceição me ensinou décadas atrás, o motivo pelo qual em tantas casas ela ficou conhecida como a planta que atrai dinheiro, e por que tanta gente passou a ter medo dela sem nem saber ao certo o motivo verdadeiro. Fica comigo até o final, porque a parte mais importante dessa história vem lá na frente. Eu me lembro como se fosse hoje das tardes na casa da minha avó Conceição. O quintal cheio de vasos velhos, latas reaproveitadas, potes de manteiga furados no fundo e virados em vaso de planta. No meio de tudo aquilo, um vasinho de barro escondido no cantinho mais escuro do corredor, quase sem luz nenhuma. E mesmo assim, aquela planta crescia devagarinho, com as folhas grossas e brilhantes, como se tivesse orgulho de estar viva, mesmo sem o sol bater nela igual batia nas outras. Minha avó dizia que aquela era a planta da paciência, porque ela ensinava sem precisar falar uma palavra sequer. Ela dizia que tem gente que só floresce quando tem sol, água e atenção o tempo inteiro, e tem gente que aprende a florescer até na sombra, até no esquecimento, até quando ninguém está olhando para o seu esforço. Foi minha avó Conceição quem me contou que em muitas comunidades do interior essa planta ganhou fama de trazer sorte para dentro de casa, principalmente sorte financeira, e por isso muita gente até hoje mantém um vasinho dela perto da porta de entrada, sem nem saber direito a origem dessa crença, só repetindo o que a avó da avó já fazia com toda a fé do mundo. Agora presta bem atenção nesse detalhe, porque é aqui que a história fica interessante de verdade. Essa planta é chamada carinhosamente em muitas casas de Zamioculca, mas o povo simples do campo não usava esse nome difícil de pronunciar, chamava de planta da fortuna, planta do dinheiro, ou até de planta imortal, porque ela parece resistir ao tempo, ao descuido, à falta de água, a quase tudo que a vida joga contra ela. E não é força de expressão não, minha filha. Isso tem explicação de verdade. As raízes dela guardam água dentro de si, como se fossem um pequeno reservatório escondido debaixo da terra. E é justamente por isso que ela aguenta ficar semanas sem ser regada, sem murchar e sem morrer. É o próprio corpo da planta, ensinando uma lição de resiliência, guardando reserva para os tempos difíceis, assim como nossas avós guardavam mantimento na despensa para os meses de vaca magra. E curioso é que justamente por essa força toda, muita gente passou a acreditar que quem cultiva essa planta em casa aprende, sem perceber, a guardar também as próprias reservas, a não gastar tudo de uma vez só, a ter fé mesmo quando parece que nada está acontecendo por fora. Só que, com o passar do tempo, boa parte desse conhecimento foi se perdendo pelo caminho. As casas foram ficando cheias de plantas compradas só pela beleza, sem ninguém parar para perguntar a história, o simbolismo, o porquê daquela planta estar bem ali naquele canto. E o pior, minha filha, é que muita gente passou a ter medo dela, porque ouviu falar por aí que ela é tóxica, que faz mal, e com isso foi tirando ela de dentro de casa, jogando fora sem perceber um pedaço inteiro de sabedoria popular por puro desconhecimento. Eu não vou te enganar. É verdade que a seiva dela pode irritar a pele ou a boca se for mastigada, principalmente por crianças pequenas ou por um bichinho de estimação curioso. Então, cuidado nesse ponto é necessário sim, e eu recomendo que você mantenha ela sempre longe do alcance deles. Mas isso não apaga séculos de tradição. Isso só pede respeito e informação, que é exatamente o que eu estou trazendo para você aqui hoje, com carinho, sem drama e sem exagero nenhum. E agora eu preciso te perguntar uma coisa, porque isso aqui não é só sobre planta.
é sobre a vida da gente também, viu? Quantas vezes você já se sentiu esquecida, largada num canto, sem ninguém regando o seu ânimo, sem ninguém dando atenção para sua força, e mesmo assim você continuou de pé, continuou vivendo, continuou tentando dia após dia? Eu sei que muita gente que está me assistindo agora carrega essa dor calada, essa sensação de estar segurando a vida sozinha, igualzinho essa planta ali no cantinho escuro do corredor. Então eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários essa frase, é só copiar e colar. Eu também sou como essa planta, resisto na sombra e ainda assim floresço. Escreve isso para mim com o coração aberto, porque eu vou ler cada comentário, um por um, com toda a atenção que você merece. Isso me alimenta muito mais do que qualquer coisa nesse mundo, saber que essa conversa está tocando alguém de verdade. Agora vem a parte prática, que é a que você estava esperando com tanta vontade. Se você quiser ter essa planta em casa e aproveitar tudo que ela representa, o primeiro segredo é não exagerar na água, de jeito nenhum mesmo. Regue só quando a terra estiver bem seca ao toque, porque o excesso de água é o único inimigo verdadeiro dela, capaz de apodrecer a raiz que guarda toda aquela reserva preciosa. O segundo segredo é que ela adora luz indireta, aquela luz suave que entra pela janela sem bater direto nas folhas, mas ela se acomoda até em cantos com pouca luminosidade, então não precisa se preocupar se a sua casa não tem muito sol durante o dia. O terceiro segredo, que era o preferido da minha avó Conceição, é sempre limpar as folhas com um pano úmido de vez em quando, porque ela dizia que planta limpa respira melhor e atrai energia melhor também, seja essa energia boa disposição, seja prosperidade, seja simplesmente saúde para o ambiente inteiro da casa. E se você quiser seguir a tradição popular completa, posicione o vasinho dela perto da entrada da casa ou do seu comércio, com a intenção sincera de que toda fartura que vier de fora encontre caminho livre para entrar. Além da sorte financeira, essa planta carrega outros simbolismos bonitos que pouquíssima gente conhece hoje em dia. Em algumas tradições, ela é presenteada justamente para quem está começando um negócio novo, como um desejo sincero de prosperidade duradoura, já que ela é uma planta que cresce devagar, mas cresce para durar muitos e muitos anos, bem diferente dessas plantas que florescem rápido e murcham na primeira dificuldade. Também existe quem acredite que ela absorve as energias mais pesadas do ambiente, funcionando quase como uma guardiã silenciosa, plantada ali, discreta, mas trabalhando o tempo inteiro em silêncio. E não é coincidência que ela tenha se tornado presente tão comum entre amigos e familiares, porque presentear alguém com essa planta é como dizer, sem precisar de muitas palavras, eu desejo fartura e força para a sua caminhada daqui para frente. Tem gente também que costuma contar as folhas novas que nascem, porque existe uma crença antiga de que cada folha nova representa uma porta de oportunidade se abrindo na vida de quem cuida da planta com carinho e constância. Não importa se isso tem comprovação científica ou não, minha filha, o que importa é o sentimento de esperança que esse costume carrega, o jeito como ele convida a gente a prestar atenção nas pequenas coisas que crescem devagar na nossa própria vida. Minha avó dizia que a paciência é a única adubação que nenhuma loja vende, e que quem aprende a esperar do jeito certo colhe sempre mais do que quem quer tudo pronto e rápido demais. No fim das contas, minha filha, o que essa planta me ensina e o que eu quero que fique guardado com você depois desse vídeo é que força de verdade nem sempre faz barulho. A ciência moderna vive correndo atrás de explicação para tudo. E tudo bem, isso tem seu valor sim. Mas tem coisa que só quem viveu de perto, quem prestou atenção no silêncio da natureza, é capaz de entender de verdade. Minha avó Conceição nunca teve livro, nunca teve estudo, mas ela sabia ler uma planta melhor do que muito professor de faculdade, porque ela aprendeu escutando o tempo, observando a paciência da terra, guardando cada ensinamento como quem guarda um tesouro de família que não pode se perder de jeito nenhum. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje, contando essas histórias para você, porque esse conhecimento não pode desaparecer, ele precisa passar de mão em mão, de coração em coração, assim como passou para mim. Se esse vídeo tocou o seu coração, se você aprendeu algo novo hoje que vai levar para a vida, deixa o seu like aqui embaixo,
porque isso ajuda demais esse conteúdo chegar em mais gente que precisa escutar essas histórias tanto quanto você precisou. E se você ainda não faz parte da nossa família, aqui do canal Vida Entre Plantas, essa é a hora certa de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu trago um segredo novo, uma história nova, um pedacinho da sabedoria que aprendi ao longo de uma vida inteira cuidando de planta e cuidando de gente também. Eu vou estar aqui esperando você no próximo vídeo, com o coração aberto, como sempre estive e sempre vou estar.